Se trabalhar mais horas realmente deixasse alguém rico, pedreiros, enfermeiros e motoristas seriam milionários. Mas não são. E existe um motivo simples que ninguém te explica, mas eu vou te contar agora. Durante toda a nossa vida, fomos ensinados uma ideia que parece nobre, justa e até moral. Trabalhe duro, seja disciplinado, se esforce, e você vencerá. Isso soa bonito. Isso soa correto. Isso soa justo. Mas não é a verdade completa. E o problema não é o trabalhar duro. O problema é acreditar que só isso basta. Se esforço por si só criasse riqueza, o mundo seria muito diferente do que ele é hoje. As pessoas mais cansadas seriam as mais ricas. As que mais sacrificam o corpo, o tempo e a saúde seriam milionárias. Mas observe a realidade. As pessoas que trabalham mais horas, normalmente, são as que têm menos liberdade, menos poder de escolha e menos tempo para pensar estrategicamente. Eu nunca disse que trabalho duro não importa. Ele importa. E muito. Mas trabalho duro sem direção correta é apenas desgaste. É como correr em uma esteira. Você se esforça, sua energia vai embora, mas você não sai do lugar. Riqueza não é criada pela quantidade de esforço. Ela é criada pela qualidade da alavancagem, aplicada ao esforço. E esse é o ponto que quase ninguém ensina. Existe uma diferença fundamental entre trabalhar mais e criar mais valor. A maioria das pessoas vende tempo. E tempo é finito. Você só tem 24 horas por dia. Mesmo que trabalhe sem parar, existe um limite físico e mental. E é exatamente por isso que eu sempre digo uma frase que é desconfortável, mas é libertadora. Se você troca tempo por dinheiro, existe um teto. E esse teto é baixo. Quando você é pago por hora, sua renda cresce de forma linear. Seu esforço cresce de forma linear e sua liberdade diminui com o tempo. Não importa o quanto você se esforce. Sempre haverá alguém controlando quanto você ganha, quando você trabalha e quanto vale o seu tempo. Isso não é liberdade financeira. Isso é sobrevivência organizada. As pessoas realmente ricas não ficam mais ricas trabalhando mais horas. Elas ficam ricas criando sistemas que trabalham para elas. Elas usam alavancagem de capital, alavancagem de código, alavancagem de mídia, alavancagem de pessoas, alavancagem de conhecimento específico. Elas constroem algo uma vez, e esse algo gera valor repetidamente. É por isso que duas pessoas podem trabalhar a mesma quantidade de horas, e uma enriquecer enquanto a outra apenas sobrevive. Se você entende isso cedo, você muda completamente sua relação com o trabalho, sua visão sobre carreira e suas decisões financeiras. Você para de perguntar: como eu posso trabalhar mais? E começa a perguntar: como eu posso criar mais valor sem trocar diretamente meu tempo? E deixe eu ser direto com você agora. Se você entender isso hoje, você nunca mais vai aceitar viver preso a um salário. Não porque o salário seja ruim, mas porque ele é limitado. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que esforço sem estratégia não gera riqueza, como o tempo pode trabalhar contra você, e como as pessoas realmente ricas pensam sobre trabalho, dinheiro e alavancagem. Isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida financeira. Riqueza é criada, não tomada. Existe uma confusão muito comum quando falamos sobre dinheiro. A maioria das pessoas acredita que para alguém ficar rico, outra pessoa precisa perder. Como se riqueza fosse um jogo de soma zero. Mas isso não é verdade. Essa mentalidade vem de um mundo antigo, um mundo onde riqueza significava terra, ouro físico ou poder político. Naquele contexto, para alguém ganhar mais, outro precisava perder. Mas o mundo mudou. O mundo moderno funciona de outra forma. Hoje, a maior parte da riqueza é criada, não tomada. Quando alguém constrói um software útil, milhões de pessoas se beneficiam. Quando alguém cria um conteúdo valioso,
ele pode alcançar milhares ou milhões de pessoas ao mesmo tempo. Quando alguém desenvolve um produto ou serviço que resolve um problema real, valor novo surge no mundo. E para mim, isso é muito claro. Riqueza é a criação de bens e serviços abundantes para outras pessoas. Não se trata de explorar. Não se trata de enganar. Não se trata de tirar vantagem. Trata-se de criar algo que não existia antes. E entender isso muda tudo. Quando você entende que riqueza é criada, sua mentalidade muda completamente. Você para de pensar em competir por migalhas, disputar salários, subir degraus lentos dentro de estruturas rígidas, e começa a pensar em resolver problemas, aumentar valor e construir ativos. Pessoas ricas não passam a vida tentando pegar uma fatia maior do bolo. Elas fazem o bolo crescer. O modelo tradicional ensina você a estudar, conseguir um emprego, trabalhar duro e esperar promoções. Nesse modelo, você está sempre dentro de um sistema onde alguém define seu salário, alguém controla seu tempo e alguém decide seu crescimento. Isso não é criação de riqueza. Isso é participação em um sistema limitado. Você pode viver bem assim? Até pode. Mas dificilmente ficará verdadeiramente rico. Eu sempre falo com os meus alunos sobre jogos de soma positiva, que são jogos onde todos os participantes podem ganhar. O valor cresce com o tempo, e o resultado não depende de vencer alguém. Empreender, investir, criar conteúdo, desenvolver produtos, tudo isso são jogos de longo prazo. E aqui está um ponto crucial. A riqueza vem de jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Não é sobre ganhos rápidos. É sobre construir algo que continua crescendo mesmo quando você não está presente. Deixa eu falar sobre o papel da tecnologia na criação de riqueza. Nunca na história foi tão barato criar riqueza. Hoje, uma única pessoa pode criar um aplicativo, escrever um livro, construir um canal, lançar um produto digital e alcançar o mundo inteiro. Isso é alavancagem em escala máxima. Antes, para escalar, você precisava de fábricas, estoques e milhares de funcionários. Hoje, você precisa de conhecimento, clareza e execução. Mas sabe qual o erro mais comum das pessoas? A maioria das pessoas ainda tenta enriquecer dentro de estruturas que não foram feitas para isso. Elas buscam trabalhar mais horas, fazer horas extras e trocar saúde por dinheiro. Mas isso não cria riqueza. Isso apenas mantém o sistema funcionando. Riqueza surge quando você constrói algo que gera valor repetidamente. Agora que você entendeu que riqueza é criada, e não tomada, surge a pergunta inevitável. Se não é trabalhando mais horas? Se não é competindo por salários? Então qual é o verdadeiro motor da riqueza? A resposta é simples, mas poderosa. Alavancagem. E é exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Porque quando você entende alavancagem, você para de vender tempo e começa a construir liberdade. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo muito importante. Se esse conteúdo já está fazendo algum sentido para você, se você sente que ninguém nunca te explicou dinheiro dessa forma, deixe o seu like. Se inscreva no canal Bússola da Riqueza. Ative o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E, principalmente, deixe um comentário. Eu leio todos. E isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Vou te apresentar agora o conceito mais importante de todos. Se existe uma palavra que resume por que algumas pessoas enriquecem e outras não, essa palavra é alavancagem. Eu realmente falo sobre isso o tempo todo, porque sem alavancagem, riqueza em grande escala é praticamente impossível. Alavancagem é simples de entender. É fazer o mesmo esforço uma vez e colher os resultados muitas vezes. Quando você trabalha sem alavancagem, cada real ganho exige sua presença constante. Quando você usa alavancagem, seu esforço continua gerando valor mesmo quando você não está trabalhando. Sem alavancagem, você está preso. Se você trabalha por hora, depende de um chefe, precisa estar presente para ganhar dinheiro, então você está preso em um modelo linear. Mais tempo igual mais dinheiro. Menos tempo igual menos dinheiro.
Esse modelo tem um limite claro. E esse limite é você. Eu sempre fui muito direto sobre isso em minhas palestras e mentorias. Você nunca ficará rico alugando seu tempo. Isso não significa que trabalho seja ruim. Significa que trabalho sem alavancagem não escala. E por que isso nunca foi tão importante? Vivemos na melhor época da história para usar alavancagem. Nunca foi tão barato criar um negócio, lançar um produto, construir uma audiência. O problema é que a maioria das pessoas ainda pensa pequeno. Elas perguntam: quanto eu vou ganhar por hora? Pessoas ricas perguntam: isso escala sem a minha presença? Agora vamos à virada de chave definitiva. Quando você entende a alavancagem, sua relação com o trabalho muda. Você começa a buscar ativos, não apenas tarefas. Você começa a pensar em sistemas, não só em esforços. Você aceita trabalhar duro, mas apenas em coisas que podem crescer sem você. Agora vem uma ótima pergunta. Se a alavancagem é tão poderosa, por que a maioria das pessoas nunca a usa? A resposta está em algo que quase ninguém quer fazer, que é assumir responsabilidade total pela própria vida financeira. E é exatamente isso que vou te ensinar nos próximos instantes. Agora vamos para a responsabilidade radical. Sem desculpas, sem vítimas. Existe um ponto em comum entre quase todas as pessoas que constroem riqueza real. Não é inteligência fora da curva. Não é sorte. Não é privilégio. É algo muito mais simples e muito mais difícil, que é a responsabilidade radical. Eu falo sobre isso de forma direta, quase desconfortável. Assuma total responsabilidade pela sua vida. Não parcial. Não condicional. Total. O que isso realmente significa? Assumir responsabilidade radical não é se culpar. É parar de terceirizar o controle da própria vida. Significa entender que sua situação financeira é resultado das suas escolhas passadas. Sua renda reflete as habilidades que você desenvolveu. Seu futuro depende das decisões que você toma agora. Isso assusta muita gente, porque é mais fácil culpar o sistema, a economia, o chefe ou o governo. Mas deixe eu ser muito claro com você. Você pode culpar o mundo, ou pode ficar rico. Os dois ao mesmo tempo, não dá. Você sabe o preço que paga. Alguém com a mentalidade de vítima? A mentalidade de vítima parece confortável. Ela tira o peso da responsabilidade. Mas ela cobra um preço altíssimo. Você perde poder de ação. Você se sente sempre refém das circunstâncias. Você espera que algo externo mude. E riqueza não nasce da espera. Ela nasce da ação consciente e contínua. Enquanto você acredita que alguém te deve algo, você entrega sua autonomia, a liberdade de assumir o comando. Quando você assume responsabilidade total, algo poderoso acontece. Você percebe que ninguém vai te salvar, ninguém vai fazer por você. E isso é libertador, porque agora você não depende de permissão. Você não depende de aprovação. Você não depende de sorte. Eu chamo isso de liberdade real. Saiba que responsabilidade e alavancagem andam juntas. Alavancagem só funciona quando você assume controle. Você precisa decidir quais habilidades desenvolver, onde investir seu tempo e em quais jogos eu vou jogar. Sem responsabilidade, você vira apenas um executor. Com responsabilidade, você se torna um construtor. Pessoas ricas pensam diferente. Elas aceitam perder dinheiro no curto prazo, parecer erradas temporariamente, aprender com os erros. Porque estão jogando um jogo de longo prazo. Se você não consegue ver a si mesmo como responsável, você não consegue ver as oportunidades. Veja o autoconhecimento como um poderoso ativo financeiro. Assumir responsabilidade também exige se conhecer. Você precisa entender no que você é bom, no que você é ruim e onde você tem vantagem natural. Chamo isso de conhecimento específico, e vamos falar disso em profundidade na próxima parte. Riqueza não vem de copiar os outros. Ela vem de jogar o jogo do seu jeito. Agora que você entendeu tudo sobre alavancagem, responsabilidade e autonomia, surge a pergunta mais importante de todas. Que tipo de conhecimento realmente cria riqueza?
Porque não é qualquer conhecimento. Não é diploma. Não é certificado. É algo muito mais específico. E é isso que vamos explorar a seguir. Agora vou falar sobre o conhecimento específico. O ativo que ninguém pode tirar de você. Se existe algo que realmente cria riqueza no mundo moderno, não é trabalhar mais horas. Não é seguir regras prontas. E definitivamente não é copiar o caminho dos outros. É conhecimento específico. E quando eu falo de conhecimento específico, eu não estou falando de diplomas, certificados ou anos sentados em uma sala de aula. Conhecimento específico é aquele que não pode ser facilmente treinado, terceirizado ou automatizado. É algo que você desenvolve ao longo do tempo, combinando curiosidade genuína, experiência prática, talento natural e obsessão pessoal. Por isso ele é tão valioso. E a escola não ensina isso. O sistema educacional é feito para formar bons executores. Pessoas que seguem instruções, cumprem tarefas e se encaixam em estruturas existentes. Mas riqueza raramente nasce dentro dessas estruturas. Conhecimento específico não vem de currículos padronizados. Ele vem de exploração, tentativa e erro, e interesse real. Eu sempre digo: aprenda a construir, aprenda a vender. Se você consegue fazer essas duas coisas, nunca ficará pobre. Essas habilidades não são ensinadas de forma tradicional. Elas são desenvolvidas no mundo real. Muitas pessoas perguntam: qual habilidade eu devo aprender para ficar rico? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que eu consigo aprender melhor do que a maioria das pessoas? Conhecimento específico é pessoal. Ele depende da sua história, da sua personalidade e das suas inclinações naturais. Quando você tenta copiar o caminho de outra pessoa, você entra em competição direta. Quando você desenvolve algo único, você sai da competição. Conhecimento específico mais alavancagem. Conhecimento específico, sozinho, já é poderoso. Mas quando combinado com alavancagem, ele se torna explosivo. Você aprende algo raro. Depois usa mídia para escalar, código para automatizar, capital para multiplicar. É assim que uma pessoa comum cria impacto desproporcional. E você precisa entender qual o jogo certo para você. Riqueza não vem de fazer o que está na moda. Ela vem de jogar o jogo certo para você. Se você não gosta do que está aprendendo, você não vai persistir tempo suficiente. E sem longo prazo, não existe riqueza. Por isso eu sempre reforço: jogue jogos longos com pessoas longas. O tempo favorece quem escolhe bem onde investir energia. Agora que você entende que trabalhar mais não resolve, como a alavancagem F funciona, e por que conhecimento específico é essencial, falta um último elemento para fechar esse quebra-cabeça. Algo silencioso. Algo interno. Algo que separa quem constrói riqueza de quem desiste no meio do caminho. E isto é paciência e jogos de longo prazo. E é isso que vamos ver e conhecer agora. Se existe algo que separa quem constrói riqueza de quem apenas tenta, é a capacidade de jogar jogos de longo prazo. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, quer retorno imediato, quer validação agora. Mas riqueza não funciona assim. Riqueza é um efeito colateral de decisões corretas repetidas ao longo do tempo. Eu sempre digo que você precisa escolher jogos onde o resultado melhora com o tempo, o valor se acumula, e os erros iniciais não te expulsam do jogo. Esse tipo de jogo recompensa paciência, consistência e visão. Se destacar é fácil, porque a maioria desiste cedo. As pessoas não falham por falta de talento. Elas falham por falta de paciência. Elas mudam de estratégia rápido demais. Pulam de oportunidade em oportunidade. Nunca ficam tempo suficiente em um caminho para colher os frutos. O problema não é errar. O problema é não permanecer tempo suficiente para aprender. Quando você joga jogos de curto prazo, você compete por atenção. Vive sob pressão constante. E depende da aprovação externa. Já nos jogos de longo prazo, você constrói algo que cresce silenciosamente. Os relacionamentos também são alavancagem. Outro ponto essencial. Jogos de longo prazo exigem pessoas de longo prazo. Confiança,
reputação e credibilidade são ativos invisíveis, mas extremamente valiosos. Quando você age corretamente, as pessoas certas se aproximam, oportunidades surgem naturalmente, e o custo de cada nova tentativa diminui. Eu costumo dizer: jogue jogos longos com pessoas longas. Isso vale para negócios, parcerias e até para a vida pessoal. O poder do efeito composto. O mundo subestima o efeito composto. Pequenas melhorias diárias parecem irrelevantes no começo, mas, com o tempo, elas se tornam imparáveis. Conhecimento composto. Reputação composta. Capital composto. Nada disso explode da noite para o dia. Mas tudo isso se torna gigantesco se você não sair do jogo. Você precisa ter a calma de quem entende o jogo. Quando você entende o longo prazo, você fica mais calmo. Você não entra em pânico com oscilações. Não se compara o tempo todo. Não toma decisões impulsivas. Você sabe que está construindo algo real. Está acumulando vantagem. E está ficando melhor a cada ciclo. Essa calma é uma vantagem competitiva enorme. Você já entendeu por que trabalhar mais não te deixa rico, porque conhecimento específico importa e se. Como o longo prazo separa vencedores de desistentes. Falta apenas uma última peça. Algo simples. Algo prático. Algo que você pode começar a aplicar hoje. Que é como colocar tudo isso em ação. E é com isso que vamos fechar agora a nossa parte final. Agora, vamos fechar o raciocínio deste vídeo de hoje. Vamos agora juntar todas as peças. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que muda completamente o jogo. Riqueza não vem de trabalhar mais. Ela vem de pensar melhor. Você entendeu que trocar tempo por dinheiro tem um teto, que a alavancagem é o verdadeiro multiplicador, que o conhecimento específico é o ativo mais valioso, que responsabilidade radical devolve seu poder. E o longo prazo é onde a riqueza realmente nasce. Essas ideias parecem simples, mas são raras, porque poucas pessoas estão dispostas a aplicá-las de verdade. E o que você realmente precisa fazer agora? Eu não acredito em planos complicados. Eu acredito em direção correta. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa mudar o vetor. Pare de perguntar: como eu ganho mais agora? Comece a perguntar: o que eu posso construir que cresça sem mim? Pare de buscar atalhos. Comece a buscar entendimento. Pare de competir em jogos pequenos. Comece a construir algo próprio. Riqueza é uma consequência. Riqueza não deve ser o objetivo direto. Ela é uma consequência. Uma consequência de criar valor real, jogar jogos longos, assumir responsabilidade e usar alavancagem com inteligência. Quando você faz isso, o dinheiro aparece como um efeito colateral natural. Uma verdade final. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr contra os outros. Você só precisa escolher bem seus jogos, investir em si mesmo e permanecer tempo suficiente. O mundo recompensa quem constrói coisas úteis e verdadeiras, mesmo que demore. Se tem uma última coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Trabalhar mais não te deixa rico. Pensar melhor, sim. Se você continuar estudando, construindo e jogando o jogo certo, o tempo passa a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, a riqueza deixa de ser um sonho distante e passa a ser apenas uma questão de tempo. Foi muito bom estar com você até aqui. Encontramos você nos próximos vídeos.